Olá, boa noite. Uma festa popular, multicultural, democrática, criativa e irreverente. Essas são as características do carnaval pernambucano. Hoje o Folião já mostrou muita animação, colorido e disposição para cair do frevo com o desfile do Galo da Madrugada. E olha que o reinado de Momo está apenas começando. Você já programou como vão ser os próximos dias de folia? Já escolheu a fantasia? O Ponto de Vista entra no clima de carnaval e recebe o secretário de Cultura do Estado, Marcelo Canuto, e o presidente da Fundação de Cultura do Recife, Roberto Lessa. Se você está com dúvidas de onde brincar, fique atento às dicas que eles vão dar para vocês. Muito boa noite, obrigada por vocês estarem aqui, né? Num sábado de Zé Pereira, que já está chegando ao fim, no meio da folia, o carnaval acontecendo lá fora. E eu gostaria de saber o seguinte, para receber aí 1 milhão de turistas em todo o estado, além dos pernambucanos que já estão brincando o carnaval, quanto que o estado investiu, quanto que o estado está gastando? Boa noite, Eliana. O estado de Pernambuco está investindo pesadamente na cultura popular nesse carnaval. Vai investir em torno de 21 milhões em 20 polos que cobrem todas as regiões de Pernambuco, da capital ao sertão. É muito dinheiro, é mais do que o ano passado. É a mesma coisa do ano passado. Não alterou. E a Prefeitura do Recife? Eliana, como você falou e o secretário já disse aí, a gente tem uma festa fabulosa, muito grande. É o nosso principal evento, na verdade, é o Carnaval. E a gente tem o desafio de fazer isso para uma população muito orgulhosa, né, das suas raízes culturais e de receber esses turistas. O Carnaval é uma festa importante do ponto de vista cultural, mas também do ponto de vista da economia. Ele alavanca recursos para o Estado, e no meu caso especificamente para o município do Recife, por trazer muita gente de fora e por fazer a economia interna também do município se movimentar. Então, ano passado, a gente teve um gasto equivalente a 30 milhões de reais em todos os polos que foram feitos, e esse ano a gente está estimando, e eu digo estimando porque tem algumas licitações, né, que acabaram de fazer, tem algumas negociações que ainda dá para fazer, que a gente sempre procura, né, buscar a diminuição desses custos. Essa orientação que o prefeito Geraldo Júlio nos dá o tempo inteiro, fazer mais, fazer melhor e fazer com os mesmos ou com menos recursos. Então a gente está todo o tempo nessa busca e a gente vai ter um acréscimo em relação ao ano passado, em torno de 10% nesse valor que nós estamos estimando. Vai sair de 30% para 33%. Em compensação, em muito mais do que 10%, estará ampliado os polos de folia e toda a programação diversa que a gente vai ter nesse carnaval. Agora, como explicar? A Prefeitura do Recife está gastando, então, 30 milhões. Isso. E o Estado gasta 21 milhões. O Estado cobre o Estado todo, são quase 185 municípios, né? Gastando 21 milhões e a Prefeitura, apesar de ser a capital pernambucana, gastando 30 milhões. Vamos lá, eu que estou gastando mais, deixa eu explicar. Está gastando mais, tem que explicar, né? Pois é. O Estado, claro, tem uma ação importante em todo o Estado, o governo do Estado em todo o Estado, mas cada um dos municípios, aí o secretário talvez possa falar mais que isso, eles já promovem a sua infraestrutura, eles já têm custos às prefeituras e o Estado entra apoiando esses municípios na programação e alguma coisa de infraestrutura também. Porém, o município, ele falou, se eu não me engano, o secretário, em torno de 40 polos. São 20 polos, desculpe. Polos. E no nosso caso, nós temos 63 polos acontecendo num único município. E aí está incluída toda a programação, toda a grade, toda a infraestrutura que é alocada para isso e toda a mão de obra. Só para você ter uma ideia, o Carnaval do Recife mexe, direto ou indiretamente, com mão de obra empregada, em torno de 5 mil pessoas, que nós administramos, inclusive. Então aí tem todo o esforço da Fundação da Secretaria de Cultura e todo o esforço que é feito em cada um desses polos, fora os apoios que a gente faz durante todo o Carnaval. Então, eu acho que a explicação é muito em função do tamanho do Carnaval, que é Recife, e da participação direta da Prefeitura nesses polos. Ou seja, desses 30 milhões ou um pouquinho mais que a Prefeitura do Recife vai gastar, ela recebe verba do governo do Estado também ou não? É só dinheiro municipal? Recebe sim. O governo do Estado é um dos apoiadores, a gente recebe uma parcela através de convênio que vem deles, mas também tem um recurso de captação de patrocínio, que é feito pela Secretaria de Turismo, né, o secretário Felipe Carreiras está à frente disso,
Foi feita uma captação maior do que nos anos anteriores, em torno de 9 milhões e 200, que é também integrado à festa. Agora, secretário, o que tem de diferente do carnaval de 2013 para 2014? Está se gastando o mesmo valor que o ano passado, mas a inflação, né, cresceu. E o que foi possível fazer para fazer de diferente para atrair o turista e atrair, por exemplo, quem está aqui na região metropolitana, de repente, de ir para o interior do estado? Na programação nossa, na verdade, essa semana que passou, já ocorreram diversos encontros. Encontro de cocos, o encontro de cavalo marinho. E, a partir de amanhã, em Nazaré da Mata, teremos um encontro de maracatu rural, que é pela manhã. E também começa em Aliança, e na cidade de Tabajara, o grande encontro de maracatu. São mais de 90 maracatus, cerca de 14 mil brincantes. Então, nós ampliamos e reforçamos em todas as grades, nos 20 cidades que nós apoiamos. Temos a grade de artistas, de cantores, mas temos também o que nós chamamos de cortejos populares. É ali que também se apresenta no chão o maracatu, o afoxé, o coco, ou seja, nesses polos você não tem só show de grade, como a gente gosta de dizer. Nós também levamos a cultura popular para se apresentar nessas cidades. Assim como ocorreu no baile municipal, embora é um baile da cidade do Recife, mas o Estado também está valorizando ao longo do carnaval, dos 4 dias de folia, o artista da terra. Isso. Mais de 94% da grade em Pernambuco é de artistas pernambucanos. Ou seja, só 6% é que é formado de artistas não pernambucanos. Isso foi uma forma de valorizar mesmo ou foi contenção de dinheiro para não trazer artistas de fora que custariam muito caro ou se abriu um maior espaço para valorizar os nossos cantores? Não tenha dúvida que é a valorização e que a população reconhece. É praça cheia, é o povo na rua, ou seja, os nossos artistas, as nossas agremiações são mais que suficientes para dar alegria e para que o povo vá para a rua. Olha, Roberto, quantas apresentações nós vamos ter no Recife, né? Com 63 polos, né? Nossa, olha, se a gente somar todas as apresentações de chão, né, as agremiações, com os shows que vão ser oferecidos nesses 63 polos que eu me referi, Eliana, nós vamos ter mais de 2.000 apresentações. Já me disseram isso e eu não tenho motivo de duvidar que se o Carnaval do Recife for comparado a um festival de música, será o maior festival de música do mundo. Portanto, a gente tem um desafio imenso, que é coordenar tudo isso ao mesmo tempo. E se você me permite fazer uma observação sobre a pergunta que você fez ao secretário, eu tive um prazer grande nesse baile municipal que você também se referiu, Eliana, muito bem lembrado, que foi a satisfação de ver as pessoas super animadas, super felizes. Um baile muito bem avaliado durante todo o tempo. Estava lá o secretário nos prestigiando também, o governador do estado também. E foi feito todo ele, 100%, né, que a gente está dizendo 94% dos artistas no estado são pernambucanos. Eu estou dizendo que no carnaval, em geral, 98% são pernambucanos, mas no baile municipal foram 100% dos artistas. Então, é isso que o secretário disse, a gente tem matéria-prima de cultura como nenhum outro estado tem. Então, é mais do que suficiente trazer essa alegria através desses artistas. Isso, inclusive, no caso de Recife, está no programa de governo do prefeito Geraldo Júlio, da valorização do artista. Então, a questão da economia do dinheiro é secundária. Na verdade... Porque pode acontecer isso, porque no passado nós já tivemos, por exemplo, se você traz uma grande atração que custa uma fortuna, é muito dinheiro para você, de repente, pagar um artista, não que ele não merecesse. E sempre houve essa questão de você privilegiar, de você dar o espaço maior para cantores, para bandas, para grupos de fora, né? E, de repente, não, esse ano não tem, nós só vamos valorizar. Aí é uma questão de realmente de valorizar, de reconhecimento da terra, ou foi uma questão de contenção de despesa? Me permite, Helena, a gente tem visto, inclusive, que o público ele tem reagido ultimamente quando o poder público tem valorizado demais atrações que são de fora. Que são de fora. É uma reação natural. Então, por exemplo, nós vamos ter mais de 600 apresentações, mais de 400 contratações, dos quais 200 artistas de palco e 200 de chão, que são os cortejos.
E nesses 20 polos nós temos parceria com a prefeitura. A prefeitura entra com a infraestrutura e nós entramos com essa grade. Na maioria das vezes, os prefeitos vêm com vontade, inclusive, de contratar artistas da região, ou seja, uma forma de valorizar a cultura, a diversidade e a riqueza cultural de Pernambuco. Quando se fala em contratar os artistas da região, os valores vão de quanto a quanto? Varia muito. Você tem artista pernambucano de 50 mil, 60 mil e tem de 12, de 8. Nós temos figuras expressivas, por exemplo, Claudionor Germano hoje é considerado um artista já de um porte grande já, porque ele tem toda uma história, é reconhecido pela população de Pernambuco. E você tem muita gente nova entrando também no mercado. Então você tem uma grande faixa de variação, mas em torno, os nossos regionais em torno disso. Você tem de 6, 8, mas tem de 40, tem de 50. Você varia bem. E a prefeitura está gastando quanto com artistas, né, com os blocos, né? Porque também tem toda uma infraestrutura de você buscar, às vezes não tem, quer uma apresentação na cidade do Recife, mas a questão do ônibus, do lanche para todo esse pessoal. Pois é, essa é uma questão que a gente tem que ver os vários aspectos que ela envolve, Eliana, porque a gente tem, com essa diversidade de polos, a gente tem que fazer uma programação também muito boa em cada um dos polos. Não é porque é um polo mais afastado do centro que vai ter uma programação, não, a gente procura equalizar e levar ao público, todo ele, essa oportunidade de ver bons artistas, de ver uma boa programação, tem todo esse cuidado. Quanto à questão dos cachês, a questão dos cachês é algo que as pessoas têm que entender, que a gente não paga o que a gente quer. Há uma legislação a qual nós obedecemos e que nos diz, olha, você vai pagar um artista de palco que ele já tiver provado que foi o cachê dele em outras apresentações. Porque é sempre diferente da iniciativa privada, que paga quanto bem entende. Dentro do Estado, tanto do Estado, governo do Estado, quanto prefeitura, nós vamos pagar os cachês de referências que eles nos apresentam. Então, a gente é importante ter a diversidade do artista que está começando, como falou o secretário, mas também ter do artista experiente, porque senão a gente não vai botar para aquela mesma população artistas já consagrados, que é importante que tenha essa troca também. Exato, isso é importante. Bom, no próximo bloco, o assunto é o carnaval no interior do estado. Fique ligado na TV Tribuna, a gente volta já. Carnaval de todos os ritmos, este é o tema do Ponto de Vista, que recebe hoje Marcelo Canuto, secretário de Cultura do Estado de Pernambuco, e Roberto Lessa, que é presidente da Fundação de Cultura do Recife. E nesses últimos dias aqui, né, a polêmica que surgiu foi em relação aos camarotes, tanto do governo do estado quanto da prefeitura. A gente falava em custos, em dinheiro, em economia na primeira parte do programa e vamos saber agora, né, quem começou primeiro, tomou a primeira decisão de cancelar o camarote, tanto a prefeitura quanto o governo do estado. Eliana, esse ano a prefeitura e o governo do estado iam fazer os seus camarotes conjuntamente, tanto no Marco Zero quanto na Dantas Barreto. E foi uma decisão também conjunta, tanto do prefeito quanto do governador, de não fazer. Eu acho que isso está muito posto à capacidade que eles têm de ouvir a população, de estarem atentos a esses novos tempos, que a gente acha que isso não é um modelo que cabe mais. Está o prefeito hoje no jornal dizendo que esse modelo não cabe mais. Isso é uma decisão política que foi tomada, é claro que com rebatimentos positivos na questão da economia de recursos, mas que eu acho que está inteiramente ligado, porque as pessoas têm perguntado muito, mas foi por pressão, foi por isso, foi aquilo. Olha, foi por convencimento próprio, porque o prefeito e o governador também, eu tenho certeza, gosta de estar junto da população, e eu sou testemunha disso, porque no carnaval passado foi assim, tenho certeza que será nesse. Ele sai em todos os polos acompanhando, então ele já ficava muito pouco. E aí veio isso também de escutar mesmo a sociedade, não tem nenhum problema que se acaba fale isso. É um custo a menos, né? Por exemplo, assim, né? Mesmo sendo parceria, prefeitura e estado gastavam quanto com um camarote? Porque não é só o espaço físico, mas é toda a decoração, todo o conforto, toda a comida, toda a bebida. Eliana, esse ano o governo já tinha decidido não fazer o seu receptivo que fazia sempre na Torre de Malakoff. Então, nós tínhamos nos agregado ao camarote da Prefeitura do Recife, que é no Marco Zero,
e nós teríamos a do Barreto. Dia do Galo, Barreto. O governador, quando se reuniu, fez um balanço de carnaval com o prefeito Geraldo Júlio, o prefeito comunicou que estava também declinando de fazer esse camarote. Imediatamente o governador foi solidário e também cancelou o seu do dia de hoje. Então isso foi uma forma, e eu queria reafirmar a posição de Roberto, de que tem uma repercussão financeira, tem, mas o principal eu acho é que a gente tem que ouvir um pouco o que as pessoas, um pouco não, muito, o que as pessoas estão falando, qual é o sentimento das ruas, como gostam de dizer. E hoje é um reclamo, a gente investe tanto no carnaval de rua, de valorizar que as pessoas vão brincar livremente, então o poder público naquela hora tem um espaço reservado para os seus gestores, gera uma contradição. Então foi uma decisão, na verdade, política, de prestigiar, eu diria, sem medo de errar, a rua, ou seja, isso é um simbolismo. O gestor não tem por que estar acima do folião que está ali brincando naquele dia. Brincando naquele dia. Bom, e por falar em carnaval de rua, em festa, o interior do estado, qual que é a programação que foi feita? A gente sabe, são 185 municípios, tem carnaval praticamente em todas as cidades, mas existem alguns polos que são chaves, né? Que são importantes. Amanhã, domingo, é tradicional, muita gente aqui da região metropolitana desce para a cidade de Bezerros. Isso. Mas o que foi programado? Nós temos 20 polos. É importante resgatar que esses 20 têm uma representação do estado. As cidades que foram escolhidas é porque tem alguma coisa de raiz lá. Então, Bezerros tem os papangus, né? Pesqueira tem os blocos líricos, Belém de São Francisco tem os bonecos gigantes, são os bonecos mais antigos do Carnaval de Pernambuco. Então, esse critério é o que faz essa cidade ser polo de Carnaval. Amanhã nós temos Bezerros, que tradicionalmente no domingo é o dia mais forte, mas na verdade se você for na segunda e na terça vai ter papangu muito também. Muito forte também é Nazaré da Mata com seus maracatus, que é domingo, segunda e terça. O dia todo, a hora que você chegar lá tem maracatu desfilando. E nós temos outros polos, então você tem Triunfo, você tem Pesqueira, você tem Paudalho, então você tem uma representação que é muito importante de toda a cultura de Pernambuco. Vitória de Santo Antão, que é aqui perto, né? Mas é interior do estado e que você tem os desfiles, carnaval de rua muito forte. Muito forte. Tá, Recife. Quem não for domingo, por exemplo, quem não for amanhã para o interior do estado, para Bezerro, ver os papangus, o que vai ter aqui no Recife? Olha, programação no Recife não falta. A gente está aqui, além do... É bom que se diga algumas particularidades, porque a programação diversa, fantástica, que a gente já tem nos palcos, todo mundo já sabe. Mas tem algumas novidades esse ano que o Folião vai encontrar, que era bom a gente dizer aqui, né? Algumas delas a gente já começando a vivenciar. Mas, por exemplo, nós estamos esse ano pela primeira vez com polos infantis, exclusivamente polos infantis. Então, já está funcionando no Parque da Jaqueira, no Parque de Santana e no Dona Lindu, polinhos para as crianças brincarem, se entreterem e você poder ficar ali tranquilo também delas terem a vez e a oportunidade dela. Os pais sempre levavam para os polos, né, de adultos mais cedo, mas esse ano a gente está com a programação exclusiva, direcionada para criança. Isso é uma boa novidade. Muitos ainda, até o ano passado levava ali para o Recife Antigo, Marco Zero, agora tem um polo para a idade. Exatamente. Além disso, a gente tem 14 polos novos em relação ao ano passado. Então o Folião também está tendo a oportunidade de brincar o carnaval mais perto de casa, porque está mais espalhado pela cidade. Aí, para a gente não tomar o tempo aqui, eu digo para as pessoas olharem no site, no www.carnavaldorecife2014.com, onde vai ter toda a programação que está sendo feita também nesses novos 14 polos. E quem já está passando lá no Recife Antigo, está vendo também uma estação de amostramento com uma novidade tecnológica que a gente trouxe para o Carnaval de Recife. Tem várias outras novidades também, não vou contar todas aqui, porque o Folião... O Folião tem que ir para vivenciar. Tem que ir para vivenciar. E o Estado também tem novidades? Tem alguma coisa que eu sei que o Estado dá muito mais apoio ao trabalho que as prefeituras, né, fazem. Na verdade, o Estado teve uma preocupação de reforçar toda a cultura popular. Porque isso também tem uma questão de preservar, né, de você valorizar. Pernambuco é reconhecidamente tido como um estado que tem uma diversidade cultural muito forte
E a população respira isso. Você sente que cada dia mais os nossos ciclos festivos, aí eu diria o Carnaval, o São João, são festividades que a população tem cobrado justamente essa coisa de você prestigiar a cultura local. Então, por conta disso, nós fizemos uma grade que tem artistas locais, tem nacional também, tem. Mas tivemos a preocupação de fazer justamente esses encontros de maracatu, de coco, de ciranda. Dos caboclinhos, que Goiânia é muito forte. Todo dia em Goiânia, no Carnaval, você tem caboclinho. E são ritmos que, eu sempre digo assim, a gente não pode deixar morrer, não pode deixar acabar. Porque, por exemplo, assim, eu hoje, embora eu já sou cidadã recifense, então se eu sou cidadã recifense, eu sou cidadã pernambucana também. Mas para quem chega do sul do país, ou de qualquer outro estado do Nordeste, não conhece, fica encantado com essa variedade de ritmos e da valorização da cultura. O encontro de maracatu, que acontece na cidade de Tabajara, em Aliança, mobiliza mais de 90 grupos. São mais de 14 mil brincantes. Brincantes não é a gente assistindo, não. É a gente fazendo parte do cenário, se apresentando. Quer dizer, você vê como essa cultura é forte e muitas vezes na capital você não consegue visualizar isso. Quando você está presente, e aí você vê lá na cidade de Tabajara, é perto da capital, quem tem a oportunidade de ir, vale a pena. Você vê a riqueza. E como com todo esse progresso, com toda essa massificação que a gente vê, eles conseguiram se preservar e manter essa cultura. Esse é um dado interessante, porque a gente tem, no próprio Recife, a gente já tem uma diversidade muito grande. Você veja, numa mesma cidade, você vai, às vezes, em alguns polos de animação, onde as características culturais, elas já diferem. Você vai saindo do estado, mais ainda. Porque eu acho que a gente tem algo que é da natureza do pernambucano, do recifense, de todo o estado, que é, além de você ser um consumidor de cultura voraz, o pernambucano ele é produtor também. E poucos estados casam isso como Pernambuco casa. Eu acho que isso é uma característica um pouco de uma população que tem uma autoestima muito elevada. É uma característica de quem tem vários segmentos atuantes que deu certo, porque não é só na música, é na dança, é no artesanato, é no cinema, é em todas as linguagens culturais, e aí ser gestor, né, de cultura em Pernambuco, meu amigo Marcelo Canuto há de concordar, é um pouquinho mais difícil talvez do que ser gestor em outros lugares, porque a gente tem uma diversidade de talentos que afloram e que a gente tem que acomodar nessas programações. Isso às vezes não é fácil, né? As pessoas têm que entender um pouco isso, mas a gente vai fazer sim. Às vezes o espaço acaba sendo pequeno para tanta gente para poder para colocar. Marcelo, como é que você definiria o carnaval pernambucano? O carnaval pernambucano, para mim, tem a marca da diversificação cultural, plural e extremamente democrático. Eu gosto de dizer, brincando, que se o poder público, que não é louco de fazer isso, seja ele qual for, em qualquer estado, em qualquer cidade do Brasil, decidisse assim, nós não vamos apoiar o carnaval, ele ia acontecer do mesmo jeito. As orquestras iam para a rua, o cidadão ia bater lata, o maracatu ia para a rua. Quer dizer, isso quer dizer o seguinte, isso está no coração dos pernambucanos, do brasileiro em si mesmo, mas em especial Pernambuco, com essa riqueza, ele se mantém, e eu acredito que Carnaval é a festa mais democrática, onde o pobre, o rico, o branco, o preto, ele se manifesta livremente. E eu acrescentaria ainda que eu acho que é a festa mais criativa que tem, claro. Né? Porque o folião vai, ele se veste e ele tira fantasias assim, bola, coisas que você nem imagina. Verdade, é impressionante. Eu diria que uma palavra que eu acho que resume isso é participação, é participativo o carnaval daqui. A gente vê outros carnavais também, que são carnavais grandes, mas que a população não se integra, não produz a cultura, como a gente tinha falado há pouco, como é no Recife. Ele se sente chamado. O carnaval já fazia, muito antes, esse movimento que a gente está fazendo agora nessa gestão, e que é para dizer às pessoas, ocupem as ruas, né? O meu amigo da Secretaria de Turismo já está tendo um grande trabalho nesse sentido, de levar as pessoas para bicicleta, de levar as pessoas para fazer outras ações, a Secretaria de Cultura, a Fundação de Cultura. Mas o carnaval, muito antes de todos nós, a população já dizia daqui, o nosso carnaval é na rua, é brincando e é participando.
Tanto é que aqui carnaval de clube, carnaval em salão não é o forte, assim como é no sul do país. Agora, o importante disso tudo de você ir para a rua é também a gente ter um carnaval sem briga, né? Nas semanas prévias, a gente já viu aí em algumas cidades, em alguns focos de animação, muita confusão, briga de galeras, de gangue. Infelizmente, essa disputa pelo tráfico que não dá uma trégua, né? Então a gente precisa que as pessoas se desarmem para a gente poder manter viva essa cultura, né? Num clima de paz, de tranquilidade, de você poder sair de casa e voltar em segurança. Eu acho que essa cultura da paz nós temos que exercitá-la sempre. 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 E eu acho que essa cultura também de não beber e dirigir, você tem que casar de forma muito... botar dentro de você isso. Porque a coisa do acidente de trânsito é uma coisa que a gente já tem trabalhado para evitar o acidente, mas ainda acontece muito. E o carnaval a gente sabe que a bebida alcoólica é muito forte, mas o Estado, as prefeituras, têm procurado colocar a coisa do transporte alternativo, do ônibus, do táxi. Porque eu acho que entre o metrô, eu acho que a gente vai conseguir fazer um carnaval muito mais tranquilo. Exato. Olha, Roberto, só dê aí de novo o endereço eletrônico para que as pessoas que quiserem anotar aí, eu não me liguei onde a programação correta, onde vão ter os polos infantis, para quem está em casa poder anotar onde pegam mais detalhes dessa programação. Vamos lá, é no www.carnavaldorecife2014.com. Lá você vai encontrar toda a programação de Recife, em todos esses polos que a gente conversou aqui ao longo do programa. Roberto. De Pernambuco também, www.carnavalpernambuco2014.com.br. Ok, eu sei que vocês trabalham muito nesses dias, hoje o dia já foi exaustivo, a gente agradece por tudo, mas vocês vão brincar carnaval também? Vamos, brincamos o Galo hoje e amanhã vamos a Abizeus, depois de amanhã a Nazaré, vamos acompanhar. Essa é uma área, Eliana, que se a gente não gostar do que faz, é melhor não estar. Tá. Então a gente gosta muito de fazer isso e apesar de todo esse trabalho, a gente também está na folia. Ok. Gente, por hoje é só, mas sábado que vem tem mais. E você pode participar, envie para a gente perguntas e dê sugestões de temas que gostaria de ver discutido aqui. Para rever o programa de hoje, anote o nosso endereço eletrônico, facebook.com/programa Ponto de Vista. Pelo Twitter, deixe seu recado em @PontoDeVista4. Um ótimo carnaval para você, mas gente, um carnaval sem violência. E a gente volta na semana que vem. Até lá!